Mensagem do céu. Vamos aqui à pergunta do ouvinte, não é? A pergunta do ouvinte que é justamente o contexto de que nós fizemos o encerramento da Besorotovot com o filme Tron, para tratar algumas coisas de como é possível você criar um sistema hipoteticamente virtual, e esse sistema virtual, para que você possa criá-lo, você precisa ter um outro sistema por meio do qual você vai estar criando todo esse sistema virtual, deixando bem claro como Yeshua foi utilizado pelo Eterno não como um sistema, mas como justamente a propriedade do existente passava pela vida dele, e tudo que foi feito por meio de Yeshua. Então eu acredito que o filme Tron exemplifica isso muito bem. Recomendo, quem não assistiu possa assistir, está lá no YouTube, você pode acessar ali o nosso site, você vai conseguir pegar essas informações. E no filme eu queria explicar, claro, evidentemente, acerca do que é o Animas. O que é isso? O Animas não é a alma, o Animas está no espírito da pessoa, não é? E aí nós vamos entrar naquele problema, na polêmica do que é corpo, do que é alma, do que é espírito, que pertence a um, que pertence a outro, que pertence a outro. E aí eu gostaria de usar um texto de Matityahu, Mateus 6, 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, não é? O texto de Matityahu, não é? Matityahu 6, começa, na verdade, no versículo 20, e vou até abrir aqui rapidamente, que eu quero ler também para vocês o versículo anterior, para que vocês possam ter o entendimento completo do que Yeshua estava falando para esse texto estar inserido aqui. Matityahu 6, fantástico, não é? Conhecido o Sermão do Monte, não é? Que há questionadores para tudo. O sermão foi no monte, o sermão não foi no monte, não é? Em cada um das Bessorot se conta de uma maneira a história. Mas enfim, não quero trazer mais polêmicas aqui. Vamos ao que interessa. Matityahu 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, porém se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que há em você for trevas, que grande trevas serão. Então, assim, é muito importante a compreensão, primeiramente, queridos, que essa tradução por lâmpada, eu quero afirmar a você isso, tá, amados? Porque eu acho que as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Eu acho que as pessoas que nasceram na minha geração, ou então antes ainda, acham que na época de Yeshua tinha energia elétrica, não é, queridos? Que Yeshua está falando da lâmpada que se coloca ali, né? É complexo demais de lidar. Queridos, essa lâmpada que ele está falando é tipo a lâmpada de Aladdin, não é? Aladdin quer dizer o Deus Din, mas não vamos entrar também nesse contexto, não é? O importante é que ele está dizendo que nós temos essas lâmpadas dentro das nossas vidas. Nós temos aquela lâmpada que se colocava o óleo dentro dela e tinha um pavio, e esse pavio ia então queimando aquele óleo e trazendo assim iluminação, não é? Então, amados, eu já tive várias experiências sobre esse texto de Yeshua. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bastante claro. Meu marido, uma vez, ele quis comprar alguns lampiões aqui. Nós estamos a par da crise hídrica e, evidentemente, se a energia elétrica aqui é de hidroelétrica, evidentemente que nós vamos ter problemas com o abastecimento de energia elétrica, não é? Então nós fomos a par de algumas possibilidades de iluminação. Nós temos sempre uma preocupação bastante grande com as pessoas, com as vidas, não é, queridos? E aí o que aconteceu? Nós achamos um lampião a querosene. Lá fomos nós. Querosene não é tão caro, né? Queridos, tinha até uma música que dizia fumacê, fumaçá. Queridos, era a solução que nós tivemos, não é? Não tinha como usar, amados.
não tinha como usar, não é? Eu não poderia jamais colocar um lampião de querosene num ambiente interno. Então o lampião vai nos servir, claro, não vamos jogar fora o coitado, não é? Ele vai servir para os ambientes externos, onde as pessoas não precisem estar consumindo querosene queimado, queridos, não é? Então a luz existia ali no lampião, existia, mas não era uma luz limpa, vamos dizer assim, não era uma luz que não causasse um estrago para as pessoas que estivessem respirando naquele ambiente, não é? Então é importante vocês terem entendimento de que Yeshua deixou bastante claro sobre luz das trevas, luzes provenientes das trevas e que podem estar no nosso coração. Eu gostaria de estar tratando então acerca desse termo coração, queridos, esse termo coração tão mal compreendido, e aí fica onde o espírito realmente está fisicamente, não é? Eu não quero entrar nessa discussão sobre o contexto do nosso espírito, porque o nosso espírito é a nossa habitação, nós habitamos também nele, não somente no corpo que nós estamos, que o nosso espírito é muito maior do que o corpo que nós habitamos, queridos. Olha, o nosso espírito, nós colocamos um monte de pessoas, queridos, não é? Nós colocamos todos aqueles que nós amamos, nós colocamos o eterno das nossas almas, nós colocamos ali, e essas pessoas passam a fazer parte da nossa alma por meio do amor, ou seja, o amor é um ato da decisão e da vontade. Por isso o Eterno quer mais do que estar em contato conosco meramente espiritual. O Eterno pede para nós amarmos a Ele com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Na verdade, entendimento, Yeshua veio trazer esse novo viés para que nós possamos ter esse contexto, ou seja, o Eterno está tratando, na verdade, de a força física está nesse organismo, não é? A força que nós temos, a energia que nós temos de produção provém desse nosso organismo, mas o Eterno está tratando um pouco além da força física, ele vai tratar que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, não é? Essas coisas são bastante significativas se você compreender que ele está tratando do contexto de corpo, alma e espírito, não é? Contextos que são muito, muito significativos para as nossas vidas. Então, amados, imagine que o seu espírito é um lugar cheio de velas ou de lâmpadas. Vamos usar o termo que Yeshua usou aqui para a gente não criar nenhuma contenda, não é? Mas enfim, imagina que você tem várias lâmpadas nesse lugar, não é? Várias fontes de luminosidade. Algumas que você tem não deveriam estar acesas, não é? Então, olha só, ira, inveja, ciúmes, não é? Você precisa apagar essas lâmpadas com urgência da sua vida. Você precisa ter uma ação de coragem, do ato da decisão da sua vontade. A sua alma pode fazer isso com muita propriedade, não é? Então, olha só, as Escrituras vão criar algumas situações, como por exemplo, Romanos 1:29, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Queridos, essas coisas, elas têm origem em sentimentos que estão dentro do seu espírito, dentro do meu espírito, não é? Olha, não haja entre vós, 2 Coríntios 12:20, não haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumultos. Queridos, tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritual, não é? Você vai lidar com os contextos de Gálatas 5:21, há coisas que evidentemente a carne
vai estar trabalhando muito na sua vida, mas eu queria muito trazer para vocês algumas coisas importantes. Olha, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisa semelhante a essa, ao qual eu já vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, aqueles que praticam tal coisas. Queridos, por que Shaul HaShalir vai falar, por exemplo, um espírito de ira, não é? Que é altamente espiritual? Por que ele vai tratar a ira aqui como o fruto da carne? Porque, olha só, preste atenção no resto do contexto, que essa tradução está horrível, queridos, mas preste atenção no contexto. Olha, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, que tais coisas praticam, queridos. Oh, meu Pai. Amados, a partir do momento que você é iluminado pela ira, imagina, você já viu aqueles ambientes de teatro? Que tem a luz amarela, tem a luz azul, tem a luz verde, a luz branca. Você já viu alguma coisa iluminando, não é? Então, assim, pode perceber, quando a luz é a branca, é o que você mais vê do que está acontecendo no teatro, não é? A luz é a branquinha, é aquela que você mais vai ver, as pessoas que estão ali e tudo mais. Mas existe uma luz, inclusive, não sei se vocês já viram, quando eles querem dar um efeito de terror, não é? Ou no teatro, ou mesmo no cinema, na televisão, aí eles jogam aquela luz roxa, vocês já viram isso, não é? Então aquela luz, ela não ilumina, não é? Ela traz um clima tenebroso para o ambiente, sabe como que é isso, não é? Então, eu não sei se vocês já ouviram até as pessoas falando esse tipo de coisa, que pintam as escolas de amarelo, porque o amarelo acalma, não é? O amarelo acalma, não é? Então, assim, é evidente, você está num ambiente com uma iluminação, não a branca, mas a amarela, você vai querer fechar os olhinhos, você vai querer recostar, você vai querer, enfim, dormir, não é? Então, queridos, é muito importante que nós tenhamos a compreensão que existem vários tipos de luz para vários efeitos, e nós temos luzes dentro do nosso espírito. Então, olha só, como que essa tradução foi tão torta, não é? As escrituras, elas dizem, olha só, aqui, se você pratica a ira, não é? Como é que eu vou praticar a ira? A ira é inerente à nossa vontade, queridos, não é? A ira, ela tem de ser, nós temos de educar o nosso espírito a não irar, mas não pecar. Então a ira em si não é no pecado. Você ficar irado não é pecado, você ficar indignado. Você vê, por exemplo, que nem a gente está vendo aí, estupros de vulneráveis, de crianças, por meio de pedófilos. Queridos, pelo amor de Adonai, né? Você acha honestamente que a nossa indignação, nossa ira, ela não é legítima? Até o eterno é essa ira. Então, essa palavra, da maneira que foi traduzida, dá a impressão que a ira aqui é uma ira que veio no seu coração, no seu espírito, e você não teve ação, só o fato de você ter aquela ira, não é? Eu não estou dizendo para você viver irado, mas há ocasiões que não tem jeito, queridos. Nós vamos ficar extremamente indignados, irados, nós vamos ficar entristecidos, não é? Então você precisa ter esse entendimento do que é uma coisa espiritual, e aí você tem de combater isso espiritualmente, ou seja, você tem de tomar uma ação. Mas Céu, eu fico irada, e quando eu vou ver, eu estou falando, xingando todo mundo, eu grito, eu quero colocar ordem no barraco, não é? Já ouvi isso várias vezes, não é? Então, queridos, esta ira, ela não produz a justiça do Pai, não é? Você deixar a sua ira se tornar em ações, em palavras. E se você não apagar a sua ira, queridos, se vocês não apagarem a ira do coração de vocês, certamente vocês vão colher maus frutos advindos da sua atuação em relação à consequência da ira. A consequência da ira, ela, para nós seres humanos, ela sempre é terrível, queridos, não é? Então, assim, dentro do seu espírito, não é? Você tem a própria Ruach HaKodesh. E as escrituras, elas vão dizer para você com muita propriedade
Eu não sei se vocês vão lembrar desse texto tão importante, não é? Estou aqui até procurando para passar referência. É uma ordenança, é um dos versículos mais pequenos que nós temos nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis a Ruach, não apagueis o Espírito. Se vocês forem lembrar, com muito carinho, não é? Eu quero trazer a vocês essa memória. Vocês lembram quando a Ruach desceu sobre Shalerem, não é? Desceu sobre os Talmud, desceu sobre os emissários, sobre os discípulos de Yeshua. Quando ela desceu como se fossem tochas de fogo. E o Eterno vai usar a vida de Shaul HaShaliach para dizer, olha, você tem de apagar muita coisa na sua vida, mas uma você não pode apagar. Não apague a Ruach HaKodesh, não apagueis o Espírito Santo da sua vida. Então, é importante esse entendimento, queridos, porque nós podemos apagar a Ruach. Como será que a Ruach está na sua vida hoje? Não é? Como o Espírito do Santo está agindo hoje na sua vida? Você é uma pessoa que traz os frutos da Ruach? Porque nós temos como saber. Nós temos como saber quais são as consequências de estar acesa essas tochas dentro da minha vida, não é? No próprio texto de Gálatas nós vamos ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas são frutos. Por que são frutos? Porque são ações da vontade, queridos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha só, o fruto da Ruach, o fruto é físico, tá, queridos? É algo que a sua alma já produziu, não é? É algo que você já vai ter o efeito disso sobre a sua vida, não é? O fruto da Ruach, do Espírito do Santo sobre a sua vida, ele é o amor que a sua alma vai estar produzindo, não é? É a bondade, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, você ter um ânimo longo, você saber ir além, é você ter esta fidelidade para com as pessoas, a mansidão e o domínio próprio, queridos. Sobre o domínio próprio, eu gostaria até de tratar sobre isso de um modo bastante claro, queridos. Você tem ação sobre todo o seu corpo, sobre todo o seu espírito. Inclusive, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque, olha só, a Ruach, ela vai iluminar o teu espírito. O seu espírito vai falar no seu entendimento, porque tudo vai vir por meio do espírito para o seu entendimento. Quando o Espírito vem sobre você, vamos supor, aquele momento que você está ali falando em línguas ou uma série de coisas mais, e aí é o momento de você ter de parar com aquilo, porque alguém se levantou trazendo uma outra palavra, o que quer que seja. O teu espírito está sujeito à tua decisão e à tua vontade. Se você mandar o teu espírito se aquietar, ele tende a se aquietar. Você não é possuído pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo. O que você não pode fazer é apagar a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né? Isso é importante porque o Espírito do Santo, né, a Ruach HaKodesh, as 7 tochas que ardem dentro de nós, são sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor, que é na própria haste da Ruach. Todas essas coisas são espirituais, queridos. Todas essas coisas estão no Espírito. A sabedoria não é da tua alma, entendimento, a força, o conselho, o conhecimento, o temor. Todas essas coisas, elas... E essa força não é a força que está dita para a gente amar o Eterno com toda a nossa força. Essa força é uma força de fortalecimento, de revigorar o teu espírito para que a tua alma tenha como trabalhar. Então, assim, o que quando você está lá, vamos supor, você está lá na internet, qual lâmpada você está jogando óleo, não é? O óleo, a lâmpada, imagina, a lâmpada está lá e você está colocando óleo, não é? Não importa que é óleo diesel, viu, queridos? Não importa que é o óleo que a gente... querosene, que a gente... uma tragédia, né? A gente tentando acender aquele lampião a querosene. Então, acendemos, na verdade. Mas olha só, o contexto nosso é qual tipo de chama você tem trabalhado para acender. Então,
Quando você está navegando na internet, você está negligenciando o seu tempo de oração. Que chama você está alimentando na sua vida? Do querosene ou a do azeite? Que chama você está alimentando na sua vida? Não é? Quando você está dedicando a sua vida para falar das pessoas, de vez de orar pelas pessoas. Quando você está dedicando a sua vida a tecer pensamentos judiciosos, ou seja, você se tornar um julgador da vida alheia, do próximo, queridos. Qual é a lâmpada que você está acendendo? Se a luz que há em você for em trevas, que grande trevas serão. Essa luz vai iluminar o seu ambiente, com aquela luz, vamos dizer, tenebrosa, né? Aquela luz lilás, que eu acabei de mencionar para vocês, não é? E essa luz, ela vai transformar o seu ambiente todinho em trevas, queridos. E daqui a pouco você está falando mal das pessoas, você está cuidando da vida dos outros e deixando a sua de lado, não é? Você vai estar fazendo uma série de coisas de inimizades, de invejas, de ciúmes que podem estar vindo para fora, trazendo discórdias, trazendo uma série de coisas. Queridos, conviver com as pessoas não é simples. O Eterno nos colocou como seres e agentes sociais que nós somos. Nós somos seres e agentes sociais. O Eterno deseja que nós estejamos e habitemos, na verdade, em comunhão. É o desejo dele e a oração de Yeshua. É terrível, não é? Eu fico imaginando Yeshua orando isso. É tão sério para mim, queridos. Eu não sei se você tem noção que Yeshua é uma pessoa de verdade, não é? Eu tenho essa certeza no meu espírito. Às vezes eu converso com pessoas que eu tenho quase certeza que elas não acreditam que Yeshua é de verdade. Elas falam ali, repetem aqueles textos como se fossem um papagaio treinado, não é? Enfim, assim como eu vi outro dia um papagaio cantando um hino juntinho aí, né, na internet. Então, amados, aquilo não faz nenhum efeito, não vai fazer nenhuma mudança na sua vida. O Eterno sabe se você está querendo parecer com alguém ou ser alguém, não é? Então, assim, a oração de Yeshua, uma oração de um homem que eu considero acima, na verdade, de todas as pessoas na Terra, assim como ele tem me ensinado a considerar o Eterno acima de todas as pessoas, inclusive dele. Mas é importante que você tenha entendimento que ele orou pela nossa unidade. Todas as vezes que você trabalhar para desunir pessoas, para falar mal de pessoas, para tecer comentários sobre as vidas, para julgar as pessoas, você está acendendo a lâmpada lilás. E ela vai tornar todo o seu ambiente escurecido. Você sempre vai ser um causador de problemas. E as pessoas que tiverem Ruach HaKodesh, elas não vão poder confiar em você. Elas vão tomar uma ação para que você seja paralisado, paralisada, para que o mal não possa invadir todo o ambiente. Então, queridos, minha oração sincera é que nós possamos descobrir a atuação do Espírito, saber o que é espiritual e alimentar-nos com azeite puro que desce do trono do Pai, as lâmpadas da nossa vida, lâmpadas maravilhosas, lâmpadas que iluminam não somente a nós, mas todo o nosso corpo e todas as vidas ao nosso redor. Hoje você está sendo convidado e convidada a acender as lâmpadas, a alimentar com óleo a própria Ruach na sua vida. Só o Eterno. Venha para mim, sem dinheiro, e compre. Ele é tão lindo, o Eterno pedir para a gente comprar algo sem dinheiro, não é? A gente pensa, Pai, como eu posso comprar alguma coisa sem ter dinheiro, não é? Mas é impressionante o poder que um filho tem de solicitar coisas ao seu pai. E o seu pai poder te dizer: filho, leve aqui essas botijas de azeite, para que você não
Fique como se foi de graça, eu fiz um grande favor, tirando o seu mérito e sua honra. Eu deixo então que você trabalhe para mim. E assim será uma compra. E não apenas uma doação. E você terá o seu mérito junto comigo. Embora nada você tenha pago. Que nós possamos, queridos, tomar a ação urgentemente de acendermos as lâmpadas verdadeiras da nossa vida, por meio do ato da vontade. Querido, se nós aprendermos a amar uns aos outros, verdadeiramente, pelo ato da decisão da nossa vontade. Por isso o amor encobre tão grande quantidade de pecados, queridos, porque nós realmente deixaremos de fazer mal para as pessoas, e elas se lembrarão da gente, sabe como? Como pessoas que fazem o bem. Que o Eterno possa te conduzir em toda a verdade, em nome de Yeshua HaMashiach. la la la